Todas as informações da história estão aí na descrição. A história começa com um cara chamado Jack Hunter, que costumava ser um soldado secreto, entrando em um bar escuro e barulhento, cheio de pessoas bêbadas. O Jack age como um animal selvagem, observando tudo ao seu redor. Ele escolhe cuidadosamente um lugar para se sentar e fica encarando um jovem usando uma pulseira especial no pulso. Enquanto o Jack estava observando, uma dançarina se aproxima dele e oferece a ele uma amostra do que ela pode fazer. O nome dela é Reese. Ela também quer conhecê-lo melhor. Por outro lado, o cara com a pulseira se chama Bob. Ele já estava cercado por muitas mulheres, mas fica com ciúmes por alguma razão quando vê o Jack conversando com a dançarina. Irritado, o Bob chama a dançarina, mas ela diz firmemente não e pede para ele deixá-la em paz. O Bob, agora muito irritado, vai até o Jack e diz a ele para sair dali. O Jack não queria confusão, então tenta sair, mas o Bob o impede, o empurra. Em legítima defesa, o Jack faz o nariz do Bob sangrar, apenas esfregando ele contra a mesa. Essa briga chama a atenção de outros caras durões do bar, e eles tentam atacar o Jack. No entanto, o Jack é realmente bom em lutar e facilmente os vence. No meio desse tumulto todo, um cara poderoso e importante chamado Nichols, que é tanto um empresário quanto um chefão do crime, entra no bar com o seu grupo de pessoas. Eles cercam o Jack e fazem colocar as mãos no balcão. Acontece que o Bob é filho do Nichols, o que é de fato uma surpresa. Quando o Jack se recusa a dizer quem ele é, o Nichols diz aos seus capangas para nocautear o Jack. O Jack acorda em uma delegacia e o Nichols está lá para interrogá-lo. O Jack não diz nada, o que deixa o Nichols muito bravo. O Nichols instrui um dos seus homens a fazer o Jack falar. Enquanto o Nichols sai, alguém lhe mostra uma foto que encontraram com as coisas do Jack na sala onde eles estão interrogando. Eles colocam um saco sobre a cabeça do Jack e tentam sufocá-lo. Justo quando parece muito ruim para ele, a Sheriff Kim entra ali e os interrompe imediatamente. Os agressores saem da sala e a Sheriff Kim pede desculpas ao Jack. Assim que a Sheriff Kim estava prestes a deixar o Jack ir embora, ele a surpreende, fazendo dela uma refém com uma arma. Ele diz a ela calmamente que ela estava segura. O Jack mantém a Kim no saguão da delegacia e leva um carro da polícia para escapar. Enquanto isso, o Nichols volta para casa, onde mora com a sua irmã Maggie. Ele vai até o quarto do Bob e fica muito bravo, perguntando ao Bob sobre a verdadeira identidade do Jack. O Bob diz que não sabe muito, mas promete que pode lidar com a situação. O Nichols repreende o Bob por sempre colocá-los em apuros e precisar da sua ajuda. Mais tarde, todos se sentam para jantar e o Nichols mostra a eles uma foto que ele conseguiu na delegacia. Isso faz com que o Bob aja de maneira diferente, sugerindo que ele pode ter uma conexão secreta com a mulher misteriosa na foto. O Jack para o carro à beira da estrada e abre o porta-malas. Dentro, ele encontra um monte de armas, que parece ser uma ótima descoberta. Enquanto examina tudo, ele escuta a voz da Kim no rádio pedindo para ele voltar, mas o Jack diz que precisa descobrir o que aconteceu com a sua filha desaparecida, a mulher na foto. Mais tarde naquele dia, o Nichols e Maggie se encontram com um rico proprietário de terras e um político. Eles planejam ganhar dinheiro tirando água de uma grande fonte subterrânea sob um bairro e fazendo as pessoas que vivem lá se mudarem. Eles acreditam que podem ganhar muito dinheiro com esse negócio de água e voltam para sua casa elegante. O Nichols sai para fumar um cigarro, deixando a Maggie sozinha. De repente, o Jack aparece com uma espingarda e confronta o Nichols. Ele quer saber onde a sua filha Melissa estava e ameaça atirar no Nichols. Justo quando as coisas ficam intensas, o Bob, filho do Nichols, aparece. O Jack diz que eles precisam conversar e o Nichols tem que contar a verdade. O Bob estava realmente assustado e admite que teve algo a ver com o desaparecimento da Melissa. Ele diz que nunca quis machucá-la. Acontece que a Melissa e o Bob tinham um relacionamento bem complicado e ela deu a ele aquela pulseira. Eles estavam em uma festa e o Bob a pressionou a experimentar drogas perigosas, o que a fez sofrer uma overdose. O Jack fica muito bravo e atira no Bob, matando ele na hora. A Maggie escuta o barulho e atira no Jack em retaliação. O Bob morre nos braços do Nichols. E ele, cheio de raiva, ordena que os seus homens vão atrás do Jack sem parar. O Jack, gravemente ferido, consegue cambalear por uma floresta cheia de palmeiras, tentando ficar à frente dos homens do Nichols, que estavam bem armados. Eles o veem e começam a atirar, mas o Jack de alguma forma consegue evitar de ser atingido. O Jack estava muito assustado, mas continua se movendo e atira de volta nos homens para distraí-los. O Victor, uma pessoa de confiança que trabalha para o Nichols, estava liderando o grupo que persegue o Jack. O Jack faz uma pausa breve, tirando as suas coisas pesadas para parar o sangramento.
O grupo de homens estava se aproximando e um deles passa bem perto de onde o Jack estava escondido. O Jack aproveita a chance e rapidamente impede o cara de se mover. Em seguida, surpreende o outro cara e o mata com um tiro muito preciso. Na delegacia, Akin conta aos colegas sobre o Jack, mas o delegado Bart recebe uma ligação de alguém chamado Stone. O Stone diz ao Bart para ir para a fazenda agora, mas pede para não contar a Kim. O Bart vai para a fazenda com Stone para poderem atirar. Eles procuram pelo Jack e encontram um dos homens do Stone que foi baleado e estava morrendo. O Bart fica realmente assustado e foge, deixando o Stone sozinho. O Stone percebe que perderam o Jack, então decide usar um drone para encontrá-lo. Enquanto o Bart estava fugindo do perigo, o Jack o surpreende subitamente com uma arma. O Bart implora pela sua vida, dizendo que é um bom policial e inocente. O Jack quer que o Bart diga a Kim onde ele está, mas não conte a mais ninguém. Depois disso, o Jack encontra um pequeno galpão para se esconder e cuida dos seus ferimentos. De volta à delegacia, o Bart conta a Kim o que aconteceu. Os xerifes vão para a fazenda e Victor conversa com o Nichols, dizendo a eles para resolverem o problema rapidamente para não atrapalhar os seus planos de negócios. Kim e Bart ficam realmente surpresos e preocupados ao escutarem isso. O Bart acha que deveria pedir ajuda aos condados vizinhos, mas a Kim tem medo de que, se envolverem os outros, o Nichols possa ficar bravo com eles. Eles decidem continuar investigando por conta própria. A Kim quer encontrar o Jack e descobrir mais sobre a sua filha, mas estava preocupada que o Jack possa fazer algo realmente ruim porque estava desesperado. O Nichols conversa com a Meg e estava preocupado que o Jack queria vingança. A Meg diz a ele para não se preocupar e promete que vão se livrar do Jack e proteger seus negócios, mesmo que o relacionamento deles seja complicado. Naquela noite, o Jack estava sozinho no galpão pensando no seu passado. Ele se lembra de encontrar o seu antigo chefe das operações especiais, o Murphy, e como estava focado no seu trabalho, ele não passava tempo suficiente com a sua filha Melissa. A Melissa se envolveu com drogas, ele deixou a Melissa e ela ficou muito brava com ele por isso. O Jack pensa nesse momento que ele finalmente conseguiu se reconectar com a Melissa, mas ela ainda estava com raiva dele por não estar lá a maior parte da sua vida. Ele realmente deseja ter uma segunda chance com ela. No dia seguinte, o Murphy chega à grande casa dos Nichols de helicóptero. Ele não responde as perguntas da Meg e vai direto falar com o Nichols. O Murphy diz que é o único que pode pegar o Jack e avisa o Nichols para não subestimá-lo. O Murphy sabe muito bem sobre a empresa de segurança do Nichols e seus amigos poderosos e diz que pode ajudar a pegar o Jack vivo. No entanto, o Nichols estava determinado a se livrar do Jack. Ele encontra uma cabana para se esconder e acaba dormindo por um longo tempo. Quando acorda no dia seguinte, um grupo de soldados liderados pelo Stone o descobre. Eles apontam suas armas pro Jack e o atacam violentamente, mas mesmo com as probabilidades contra ele, o Jack encontra forças para desarmá-lo e detê-los. Ele fica de pé sobre o Stone, que estava ferido, e o Jack estava determinado a descobrir a verdade. O Nichols escuta todo o caos dos rádios, e o Murphy diz a ele novamente para pegar o Jack vivo. No entanto, a Meg estava determinada a matá-la. A Kim vai até a fazenda em busca do Jack. Quando finalmente o encontra, aponta a arma para ele. Mas o Jack diz a ela que se quisesse machucá-la já teria feito isso. O Jack confia na Kim porque ela é uma boa policial e pede a sua ajuda para derrubar o Nichols. Ele acredita que ela sabe de algo sobre o desaparecimento da sua filha, Melissa. O Jack pede a Kim que investigue o caso da Melissa, prometendo entrar em contato quando precisar. Em seguida, ele volta ao galpão, onde estava o Stone amarrado e coberto de sangue. Ele segura uma faca na garganta do Stone e exige a verdade sobre a Melissa. O Stone admite que estava na festa quando a Melissa usou muitas drogas e foi encontrada em uma situação comprometedora com o Bob. Ele mandou todos os outros embora, planejando se aproveitar da Melissa quando ela estava vulnerável. O Stone deixa escapar acidentalmente que a Melissa não estava mais viva, o que deixa o Jack realmente furioso. O Jack estava arrasado por perder a sua filha, então ele esfaqueia o Stone no pescoço. O Stone morre com um semblante triste. O Murphy conversa com o Victor e diz que ele fará o que o Nichols não conseguiu para lidar com o Jack. Em seguida, ele vai até a delegacia e encontra Kim e o Bart. Ele diz a eles em voz baixa para manterem tudo em segredo. Eles olham para um mapa da fazenda e percebem que o Jack não quer fugir. Ele quer se vingar do Nichols. De repente, eles escutam a voz do Jack nos rádios, e o Murphy diz a ele para desistir. Ele alerta o Jack de que uma equipe especial pode se envolver.
o Jack finalmente confia no Murphy e diz que quer justiça pela Melissa, que era como uma filha pra ele. O Jack quer se livrar de todos ligados ao que aconteceu com a Melissa, começando pelo Nichols. O Murphy diz a Kim e a sua equipe para se prepararem para uma grande luta, porque o Jack estava indo atrás deles. O Jack vê uma oportunidade, ataca o cara e pega o seu carro. Ele estava dirigindo em direção à cidade com apenas uma coisa em mente: vingança. Na cidade, o Murphy estava se preparando com seus homens em prédios diferentes. Quando escurece, o Jack volta à cidade. Ele escuta os mercenários falando sobre onde estão e procurando por ele. O Jack se prepara com o seu rifle para uma grande luta. Um atirador de elite o vê e atira, mas erra o Jack por pouco. Em seguida começa um grande tiroteio. Os mercenários se reúnem no pátio da prefeitura e você pode ouvir muitos tiros durante a noite. Em todo o caos, o Jack é realmente bom em eliminar o atirador e alguns dos mercenários. São treinados para serem realmente bons em atirar. Eles continuam tentando se aproximar do Jack, mas ele continua matando-os. Alguém joga uma granada. Isso faz com que o Jack fique impossibilitado de se mover por um momento. Mas então, ele se levanta e foge, com os outros o perseguindo. O Jack chega a um prédio e entra para se esconder. Ao mesmo tempo, Murphy diz a Kim e ao Bart para encontrar rapidamente um carro para sair da prefeitura. Dois caras se aproximam do prédio onde o Jack estava escondido. Ele rapidamente cuida do primeiro cara e depois luta ferozmente com o segundo. E no final, vence. A Kim estava dirigindo o carro para longe do prédio quando o Jack aparece repentinamente na frente deles. Eles têm que parar. E o Jack entra no carro e diz a eles para levá-los até o Nichols. Enquanto isso, o Nichols e a Meg estão se sentindo muito mal com tudo. O Nichols gostaria de ter feito escolhas diferentes e pensa na sua vida quando ela costumava ser perfeita. A Meg também se sente muito arrependida e infeliz, decidindo sair e ir para casa. O Nichols fica lá sozinho por um tempo e depois vai para casa. Mas quando chega lá, o Jack estava esperando por ele, e tem a Meg como refém com uma arma. O Jack faz com que o Nichols entregue as suas armas e se sente. Ele quer saber a verdade sobre o que aconteceu com a sua filha, e quando o Nichols não quer contar a ele, o Jack começa a machucar a Meg, quebrando os dedos dela. O Nichols finalmente admite tudo. Diz ao Jack que sabia sobre o problema de drogas da Melissa, assim como seu filho Bob também tinha problemas. Ele diz que a Melissa morreu porque consumiu muitas drogas e teve uma overdose. O Nichols jura que nunca teve nada a ver com a morte dela, e o Jack fica muito bravo e aponta sua arma pro Nichols, desafiando-o a atirar, porque ele não dirá onde está o corpo da Melissa. Enquanto tem essa conversa intensa, a Kim e a sua equipe escutam o que estava acontecendo e chamam rapidamente mais policiais para irem para a fazenda e prender o Nichols. Em breve, carros da polícia cercam a casa. O Jack faz o Nichols e a Meg saírem da casa, e o Murphy diz a ele para largar a arma. O Jack estava realmente triste pelo que aconteceu com a sua filha e começa a chorar. Então eles revelam chocantemente que a Melissa não morreu na festa. Ela ainda estava viva quando Nichols e Bob a levaram para um lago. O Bob queria ajudá-la, mas o Nichols disse que era tarde demais e ela estava causando problemas. Eles discutiram e o Nichols disse ao Stone para levar o Bob para casa. Depois disso, o Nichols arrastou a Melissa para o lago e a segurou submersa até que ela morresse. O Jack mantém a sua arma apontada para o Nichols e Meg, pronto para se vingar do que aconteceu com a sua filha, mas o Murphy fala com ele e o acalma. A sua equipe prende o Nichols e Meg, e o Jack, cansado e coberto de sangue, observa tudo acontecer. A Kim vai até o Jack e diz para ele aguentar firme para obter ajuda. O Jack agradece por sempre acreditar nele, e ela diz que a Melissa ficaria orgulhosa dele por buscar justiça. Depois de um tempo, o Jack se afasta da cena pensando na Melissa e a imaginando caminhando ao seu lado e segurando a sua mão. Mais tarde, o Bart estava levando o Nichols e a Meg por uma estrada quando uma van preta bloqueia subitamente o caminho deles. O Bart recua silenciosamente e o Murphy sai com uma metralhadora. Ele mata o Nichols e a Meg sem piedade pelo que fizeram com a Melissa, tendo um fim muito trágico. Portanto, a moral da história de hoje é nunca mexer com um pai que sabe se esconder bem e tem sede de vingança. Ou você pode acabar enfrentando um policial surpresa armado com uma metralhadora no final do seu caminho.